Olá, professor Gustavo. Nossa equipe é o Jaime, o Givânio e eu, Débora. Vamos falar sobre a empresa Prisma. O Grupo Prisma é uma empresa multinacional com mais de 140 anos de experiência, sendo 92 deles aqui no Brasil. Sua atuação global conta com 112 plantas, 25 centros de pesquisas e desenvolvimento, situados em mais de 50 países e com aproximadamente 30 mil funcionários. O Grupo Prisma conectando cada vez mais o mundo ao futuro da tecnologia de cabos. No Brasil, a história de pioneirismo e liderança começa em 1929. Atualmente, atua comercialmente em todo o país da América Latina, com mais de 1.000 colaboradores na região, responsáveis pela produção de aproximadamente 60 mil toneladas de cabos por ano. O projeto escolhido por nossa equipe foi a produção de cabos de fibra ótica, onde vamos colocar no VSN seu processo de fabricação e analisar todo o percurso da produção e analisando possíveis melhorias. O que é o VSM? Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor. É uma ferramenta de estratégia de produção utilizada em todo o processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto final, com o intuito de identificar etapas que dificultam ou ajudam no processo de produção do item, levando à sua máxima eficiência, de modo que é possível entender e compreender qual é a capacidade da empresa nos dias atuais e qual é a capacidade em que ela pode chegar. Iniciando o processo de fabricação, recebemos um caminhão com 8 pallets, cada pallet com 9 caixas e cada caixa contendo 6 carretéis de fibra ótica. Cada carretel tem uma medida de 4.000 km de fibra, onde é encaminhada para a pintura e assim aumentando a sua resistência para que não quebre com facilidade. Na sequência, é realizada a armação do cabo pelas máquinas SZ. Nessa etapa, o cabo vem para a extrusora, onde é feita a aplicação da capa. Essa alteração trouxe uma redução no custo da fabricação de 30% para a empresa. Aqui temos algumas imagens do fechamento de ponta e da área de ripamento. Olá, professor, eu sou o Giovanni e agora vamos falar sobre o nosso VSM no estado atual, né? Onde aí à direita nós temos o nosso cliente e a forma com a qual ele se comunica com a empresa, no caso aqui a Prisma, né? Ele contacta o comercial através de sistema, né? Como a seta indica aí no nosso VSM, por meio de comunicação virtual, né? E o comercial também por comunicação virtual através do sistema SAP entra em contato com o PCP, né? E é feito o pedido e o PCP aciona o fornecedor através de uma previsão diária, né? A comunicação do PCP com o fornecedor também é via eletrônica, a setinha indica isso, e o fornecedor traz essa matéria-prima para a Prisma de segunda a sábado através do meio rodoviário, né? E aí logo abaixo nós temos aí, né, o símbolo onde representa o nosso estoque, onde ali a gente vai dar a sequência, né? E mostraremos aí as nossas caixas de processos, né? Onde primeiramente, né, a gente recebe os carretéis, né, como anteriormente a Débora citou. Agora vamos exemplificar aqui no VSM, né? Os carretéis é recebido na pintura, né? E nós temos aí o símbolo de uma pessoa visto de cima, representada no VSM por esse símbolozinho aí. Ao lado temos 1/1/1, que é representado uma pessoa em cada turno fazendo essa operação, né? O nosso TC abaixo, que representa o tempo de ciclo, é de 3.000 segundos.
e o nosso TR, que é o tempo de troca de bobina, né, para bobina, que é de 30 minutos. Né? E a disponibilidade é de 90%. Né? Nós temos aí, então, exemplificando 3 turnos, e o tempo disponível é de 27.600. Lembrando que nós teríamos aí 28.000 segundos, né? Porém, nós vamos ter aí um período em que os funcionários eles vão ter a refeição, né? E eles têm a refeição e já voltam para a máquina, né? E na troca de turno nós não vamos ter perda de tempo, porque na troca de turno eles já passam a máquina rodando para o outro colaborador, né? Na sequência aí nós temos aí, né, a, a bobina é enviada para a armação. Entre a pintura e a armação tem ali um estoque, né, de 100 bobinas. E na armação também temos 3 turnos. O tempo de ciclo é de 7.200 segundos. E o nosso tempo de troca aqui é de 10 minutos. A disponibilidade também mantém-se em 90%. 3 turnos, tempo disponível, os 27.600. Né? E na sequência nós temos aí a extrusora, e representada aí também temos os 3 turnos, nosso tempo de ciclo 2.400 segundos e o nosso TR, que é de 1 hora. Né? Quer dizer, nós teremos aí 1 hora na troca de ao trocar de bobina, né, vamos ter 1 hora aí para poder ser feito um setup na máquina e tal, e trocar o cabo, né, para ter o cabo rodando novamente, um outro modelo. Né? Outro ponto aí que a gente queria exemplificar é a seta riscadinha que tem aí atrás do nosso estoque e liga uma caixa de processo a outra, no caso da pintura para armação, da armação para extrusora. E essa seta ela significa que nós temos aí um sistema empurrado, né? Onde um processo, né, ele é empurrado pelo outro, né? E na sequência aí, após a bobina ir para a extrusora, feito isso, ela é enviada ao fechamento de pontas, onde ali nós temos um tempo de ciclo de 120 segundos para fechar cada bobina, e 10 minutos, que é o tempo de troca, né, de uma para a outra. Disponibilidade mantém-se 90%, 3 turnos também, e o nosso tempo disponível mantém-se em 27.600 segundos. No ripamento nós também temos 3 turnos e o tempo de ciclo são de 300 segundos. O nosso tempo de troca, 10 minutos, e a disponibilidade também mantém-se 90%, 3 turnos também lá. Após isso nós temos a sequência, a expedição. E a gente tem aí, né, a nossa linha do tempo, onde nós temos aí, né, o nosso tempo de ciclo de 3.000 segundos e tempo em estoque. Nós temos aí entre pintura e armação 2 dias. Na armação nós temos aí um tempo de ciclo de 7.200 segundos e bobinas em estoque, elas vão passar aí um dia. Na extrusora temos aí 2.400 segundos, e da extrusora até o fechamento de pontas também temos um dia aí de estoque, e no fechamento de pontas temos 120 segundos aí no princípio, e entre o fechamento de pontas e o ripamento também temos um dia de estoque. No ripamento, para a expedição também temos um dia em estoque, e no ripamento 300 segundos de tempo de ciclo. Né? Temos aqui, né, o nosso lead time da produção, que é de 6 dias, né, somando aí o nosso lead time por 6 dias, e o nosso tempo de processo se totaliza aí em 13.000
e 20 segundos, né? Aqui nós podemos observar, né, 3 pontos aqui que nós poderíamos fazer uma melhoria. Uma seria na expedição, outro seria no modelo como a supervisão se comunica com cada processo, que no entanto, até então, né, é através de documento. Ele imprime um documento e vai lá e entrega uma ordem de produção para a pintura, uma ordem de produção para a armação. Quando o produto está pronto da armação para a extrusão, é mandado uma ordem de produção para a extrusão, e quando pronto, é dada a ordem para o fechamento de pontas e assim sucessivamente. Aí que a gente poderia também estar fazendo a melhoria, que é o Kaizen. E outro ponto também são ali no nosso TR, fazer um Kaizen ali no nosso TR, nosso tempo de troca. E assim, vamos ao próximo slide. Temos aqui, né, falando sobre o Kaizen, que aqui como melhoria encontramos detalhes a serem aperfeiçoados na comunicação do supervisor com os setores, e vimos uma melhor performance se ele se comunicasse com a expedição e a expedição puxasse os pedidos desde o equipamento, assim puxando os setores anteriores. Também como melhoria vimos um ponto a ser melhorado no nosso TR, que é o tempo de reparo. Já na expedição, ao invés de receber o que é reduzido, o que é produzido, ela irá puxar a produção. Aqui nós temos o nosso VSM no estado atual, onde temos o cliente na direita, o comercial, a forma como ele se comunica, que é via sistema do SAP. O SAP recebe o pedido, é mandado a previsão diária para o fornecedor entrega de segunda a sábado, e aqui nós recebemos aqui, nós temos aí inicialmente a linha 288 R10, temos a pintura, né, onde aqui o nosso TC se manteve em 3.000 segundos, né? O nosso tempo, né, o nosso tempo de troca, né, deu uma reduzida para 10 minutos, e aqui na expedição, né, nós temos ali a seta mudou, né, porque aqui todo o processo vai ser puxado, porém a expedição será um sistema muito rápido. O sistema ao contrário, todo o sistema vai ser puxado, né, a expedição puxada mesmo. Porque a supervisão a gente mudou, alterou, e ela se comunicava com todos os setores, né, enviando ali uma ordem de produção para cada setor ali, e ao invés disso a gente viu ali uma forma de melhorar, né, que foi nessa comunicação, e ele se comunicaria, passava a ordem para a expedição, e a expedição estaria puxando toda a cadeia produtiva de acordo com a demanda que fosse solicitada à empresa. A expedição ia mandando e assim solicitando novamente, né? E com isso, né, nós conseguimos aí uma redução, né, do nosso lead time, que foi o nosso lead time foi de 6 dias, nós ganhamos um dia aí, nosso lead time foi para 5 dias, e o nosso tempo de processo, nós tínhamos aí 13.020 segundos, agora foi para 11.160 segundos, por conta dessas alterações aí, né? E foi analisado os dados de produção e bem conceituado os ganhos na produção de cabos pela empresa, consolidando um novo modelo de produção, e utilizado o VSM como referência nessa resolução de problemas, se mostrando uma ferramenta poderosa no cenário produtivo.
E esse foi o nosso trabalho, professor, e muito obrigado. Olá, vamos apresentar sobre a empresa Suspiros Chespirito. Somos do 6º semestre de Logística da FATEC Sorocaba e o grupo compõe a Ana Macedo, o Danilo Aquaviva, a Franciele Almeida e eu, Nicole Ferreira. Bem, eu vou começar falando sobre o VSM, que é uma sigla para Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor no português. Ele basicamente trata-se de um método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para a entrega de um produto ou de um serviço. Ele é fundamental na metodologia enxuta, ou Lean Manufacturing. O VSM é uma ferramenta empregada na análise de fluxo das etapas e informações do processo, desde o início da criação até a entrega final ao cliente. Ele ocorre como outros tipos de fluxograma, e o mapeamento de fluxo-valor ele utiliza um sistema de símbolos próprios para representar as atividades de trabalho e os fluxos específicos de informações. O VSM é especialmente útil para encontrar e eliminar os desperdícios, sendo que os itens são mapeados de acordo com a respectiva agregação de valor ao cliente. E, neste caso, tudo que não adiciona melhorias basicamente é descartado. E o VSM engloba uma visão geral de recursos próprios da companhia, desde o estado de matéria-prima até a entrega do produto ao cliente. E ele ajuda a manter esse foco nos consumidores finais, já que é um exemplo típico de processo de VSM é estimar um estado atual para a empresa e, em seguida, modelar o futuro após o mapeamento. Assim, esses procedimentos determinarão, por exemplo, o quanto dos esforços empregados será transformado em repasse ao preço final do cliente. Caso esse valor seja excessivo, é possível utilizar o VSM para identificar maneiras de utilizar melhor as matérias-primas e transformar o processo em uma quantia final mais acessível aos clientes finais. Bem, agora eu vou falar do porquê e para que o VSM é utilizado dentro de uma empresa. A missão dele é elevar de forma estruturada e exponencial o desempenho geral de uma empresa como um todo. Porém, para atingir isso, tem que recorrer a uma combinação que também envolva o mapeamento de fluxo de valor. E lembrando que o VSM ele gera uma redução de desperdícios, uma análise de KPIs facilitada e também garante uma sustentabilidade para o negócio. Ele integra de forma adequada e é preciso sempre estar atento a algumas questões. E é essencial monitorar se os esforços empregados na melhoria do processo se ajustam de atividade em atividade para que seja estabelecido um fluxo de forma constante. Além disso, é necessário checar se as melhorias são compatíveis com as metas e as diretrizes da organização e se satisfazem adequadamente as demandas dos clientes externos. Para realizar o VSM projeto, é essencial acompanhar a trajetória da produção de um determinado produto desde o início. E, ademais, é importante desenvolver uma representação visual do fluxo de material e de informações previamente. Depois disso, é preciso identificar os principais focos do desperdício, para então desenhar, com o auxílio dos ícones, um mapa do desejo de um estado futuro de como todos os processos devem fluir. E para isso devem ser mapeadas todas as ações, tanto aquelas que agregam valor como as que não o fazem. Nesse sentido, para realizar o VSM é necessário decidir o fluxo que se deseja mapear, seja apenas de um setor, seja da empresa inteira. Desenhar de modo desejado como se espera que o valor flua e estimular e implementar o estado futuro da organização, ou seja, o patamar que é almejado. Bem, agora eu vou falar sobre a empresa estudada, que é a Chespirito LTDA, e o logo da empresa é o personagem Chaves, e foi nele que se inspirou o nome da empresa mesmo. E a empresa é nova, foi criada em 2022, mas já é uma empresa referencial no ramo. E com pouco tempo de mercado, a Chespirito ele já se encontra como líder no setor de doces e suspiros, tá? Eles acreditam que todos os clientes merecem o mais alto nível de serviço e eles se comprometem a oferecer exatamente isso.
E ao acompanhar essa tendência, eles ganham o diferencial competitivo que os torna a empresa de sucesso nos dias de hoje. Eu sou a Ana Carolina e eu vou falar do VSM do estado atual da Chespirito. A chegada dos ingredientes na fábrica leva em torno de 5 dias. A preparação dos ingredientes, que seria a clara de ovo e o açúcar, leva 30 minutos. A mistura da clara de ovo com o açúcar leva 25 minutos. A pingadeira leva 1 hora. O forno leva 25 minutos. A embalagem 30 minutos e a expedição 2 dias. Agora, mostrando o nosso mapa, representando o que eu acabei de dizer, primeiro eu começo com o recebimento dos ingredientes e o primeiro processo é a preparação dos ingredientes. O tempo de ciclo desse processo é 30 minutos e o tempo de troca é 10 minutos. Depois vai para o próximo processo, que é a mistura dos ingredientes. O tempo de ciclo leva 25 minutos e o tempo de troca 10 minutos. Após é a pingadeira. O tempo de ciclo é 1 hora e o tempo de troca é 8 minutos. Após isso vem o forno, que o tempo de ciclo é 25 minutos e o tempo de troca 5 minutos. E a embalagem, que o tempo de ciclo é 30 minutos e o tempo de troca é 30 minutos. Todos esses processos são um turno. Totalizando, o lead time deu, deste processo do estado atual, 12 dias e o tempo de processo deu 2 horas e 10 minutos. De acordo com isso, os kaizens que nós achamos prováveis para essa situação seria juntar as duas etapas, preparação e mistura. O segundo Kaizen seria a aquisição de uma batedeira industrial. O terceiro Kaizen, aquisição de uma pingadeira industrial e aumentar o número de funcionários na embalagem. Então, a oportunidade de melhoria 1. A clara, quando você vai preparar os ingredientes, você prepara separadamente e em seguida coloca na mistura. Isso leva tempo, esse processo poderia ser simplificado se a preparação e a mistura fossem juntas, ou seja, quando os ovos forem quebrados, em vez de deixá-los separados, já serão colocados na batedeira junto ao açúcar. O que significa que, no estado atual, quebravam os ovos e colocavam no recipiente separado. Isso levava tempo, porque depois de quebrar todos os ovos, aí sim levaria para a batedeira e misturaria com açúcar. A solução seria, em vez de quebrar os ovos e deixar num recipiente separado, já quebrar os ovos e colocar dentro da batedeira com açúcar. Isso pouparia tempo. Agora, a nossa oportunidade de melhoria 2 seria que a batedeira da fábrica é uma batedeira convencional caseira, o que leva mais tempo para fazer a mistura. Esse processo é um dos mais importantes para a fabricação do suspiro, pois se a massa não estiver no ponto, o suspiro não ficará bom para ser vendido. Com uma batedeira industrial, poderá ser misturados mais quantidades dos ingredientes, fazendo com que o processo de produção seja mais rápido e eficaz. Ou seja, a batedeira usada atualmente na fábrica é uma batedeira caseira, que seria uma batedeira menor que uma batedeira industrial e que leva mais tempo para fazer a mistura. Com uma batedeira industrial, poderia ser misturado mais ingrediente ao mesmo tempo e com uma velocidade maior do que uma batedeira caseira convencional. Ou seja, poderia bater mais em menos tempo. A nossa oportunidade de melhoria 3, que a pingadeira utilizada na fábrica é uma pingadeira de confeitaria, ou seja, só pode se produzir um pingo de suspiro por vez. Esse processo é o mais demorado. Para otimizar tempo, utilizando uma pingadeira industrial, poderá ser feito dezenas de pingos de suspiro ao mesmo tempo. No estado atual, a pingadeira que é utilizada é a pingadeira de confeitaria, onde são aqueles saquinhos descartáveis que você coloca a mistura dentro dele e vai fazendo manualmente os pinguinhos, apertando o saquinho e fazendo um pinguinho de cada vez. Agora, com uma pingadeira industrial, faz vários pinguinhos de uma vez, dezenas de pinguinhos de uma vez. Isso pouparia muito tempo na fábrica. E a nossa oportunidade de melhoria 4 seria que, com o processo de produção da fábrica ficando mais otimizado, o processo de embalagem ficará sobrecarregado, ficando um acúmulo de tarefa, portanto, será necessária a contratação de mais funcionários para esse processo. Com todas essas melhorias, com a implementação da batedeira, da pingadeira, com os processos juntos, o processo de produção ficará mais rápido. Ou seja, quando chegar na parte de embalagem, que atualmente é só um funcionário,
vai chegar muito mais suspiro do que de costume por causa que o processo de produção ficou mais rápido. Então vai gerar um acúmulo de suspiro para a embalagem. E a nossa melhoria seria contratar mais funcionários para ajudar na embalagem, por causa que vai precisar, porque vai ficar um acúmulo e com mais pessoas, mais mão de obra, ficaria num tempo bom. Portanto, é isso. As oportunidades de melhoria seriam essas. Meu nome é Franciele e agora eu irei falar sobre o plano de ação para as melhorias identificadas. A primeira oportunidade de melhoria, ela foi identificada no processo de preparação e mistura, que antes era um processo feito de maneira separada, realizando a separação da clara e gema de cada unidade até terem a quantidade necessária para a mistura. O processo de aguardar para levar até a batedeira causava um tempo ocioso. Então, na proposta de melhoria, foi implantada a mesclagem da preparação e mistura, tornando-a um processo único. Portanto, os ovos já são quebrados na batedeira com açúcar, otimizando assim o tempo. A segunda oportunidade, ela foi identificada no processo da batedeira. A batedeira utilizada anteriormente, ela era uma batedeira planetária Philco, no valor de R$ 310,11, destinada a consumo doméstico. Sendo assim, a gente não conseguia aumentar a produção e suprir a necessidade da fábrica. O processo demorava mais tempo para ocorrer. Então, na proposta de melhoria, foi implantada a compra de uma batedeira profissional planetária, no valor de R$ 3.067,88, aumentando assim a capacidade de produção e diminuindo o tempo do processo, que será mais rápido. A terceira oportunidade, ela foi identificada na pingadeira. Antes, a pingadeira utilizada era um saco de confeitar transparente e descartável, no valor de R$ 20. Cada pingadeira vinha com 100 unidades durante cerca de aproximadamente 3 semanas. Sendo assim, era um gasto contínuo e o tempo de produção levava cerca de 1 hora, produzindo apenas um pingo de suspiro por vez, um processo totalmente manual, atrasando assim a produção. Na proposta de melhoria, foi implementada a pingadeira automática no valor de 65 mil. Com essa implantação, foi capaz de produzir dezenas de pingos de suspiro, um processo totalmente automatizado, sem ter que precisar a todo momento parar para encher o saquinho, que antes era um processo manual. A quarta oportunidade, ela foi identificada no processo de embalagem. Como a produção do suspiro era lenta, só havia a necessidade de um funcionário para produzir os saquinhos de suspiros. O processo ele é separar 10 unidades de suspiros, colocar em um saquinho convencional de doce, lacrar e, por último, colocar o logo da empresa. Processo consideravelmente rápido quando a produção não havia sido modificada. Agora, com a implementação de um processo automatizado, houve acúmulo de funções, né? Acúmulo de suspiros. Então, no momento de embalar, tinha muitos suspiros. Então, a gente precisou realizar a contratação de mais 2 funcionários. E assim, o processo se estabilizou. Agora eu irei explicar o VSM do Estado Futuro. No VSM do Estado Futuro, a gente realizou a implementação das melhorias. Então, no processo de preparação e mistura, o tempo de ciclo mudou para 25 minutos e o tempo de troca para 2 minutos. Na pingadeira, o tempo de ciclo mudou para 5 minutos e o tempo de troca permaneceu 8 minutos. O forno não teve modificação no processo, então o tempo de ciclo se manteve 25 minutos e o tempo de troca 5 minutos. Na embalagem, o tempo de ciclo mudou para 15 minutos e o tempo de troca ele permaneceu 30 minutos. Bom, meu nome é Danilo e eu vou falar sobre os resultados obtidos pelo projeto. Os processos de preparação e mistura levavam cerca de 55 minutos por lote. Agora,
Os dois processos juntos levam 25 minutos. O processo de pingadeira levava cerca de 1 hora. Agora, leva 5 minutos. O processo de embalagem levava cerca de 30 minutos. Esse tempo foi reduzido pela metade e agora leva 15 minutos. O lead time e o tempo de processo, por consequência, também tiveram uma redução significativa. O lead time antes das implementações era de 12 dias e o tempo de processo era de 2,1 horas. Agora, após as implementações, o lead time é de 5,2 dias e o tempo de processo é de 1,2 hora. O grande problema de produção da Suspiro Chespirito era o tempo dos processos. O processo de produção era muito lento, mas com as implementações utilizadas, os processos ficaram mais otimizados. A importância para a otimização de tempo é principalmente nas empresas, que hoje enfrentam mercados extremamente competitivos. E saber otimizar o tempo e aumentar a produtividade é essencial para se manter à frente em relação à concorrência. Se no passado o fator preço era o maior influenciador na decisão de compra do cliente, hoje, embora ainda seja uma variável muito importante, surgiu um novo grande influenciador, o custo do tempo. Portanto, o cliente opta por comprar da marca que oferecer a melhor relação entre esse custo do tempo e o preço do produto final. Por isso, a Suspiro Chespirito fez esse investimento com maquinário para que a produção seja mais otimizada e fazendo com que gaste menos tempo com o processo de produção. Afinal, tempo é dinheiro. Bom, nossa apresentação chegou ao fim. Agradeço a todos por assistir e principalmente ao professor mestre Gustavo Petrechen pela oportunidade de fazer esse trabalho. Boa tarde a todos, meu nome é Larissa Cunha e hoje eu, o Carlos Eduardo, o João Guilherme e a Pamela Daniele vamos apresentar o nosso projeto de pincéis da disciplina do professor Gustavo Petrechen. O trabalho trata-se de um VSM aplicado no processo de manifestação de cargas rodoviárias e a empresa em que realizamos a aplicação foi a Segura Logística aqui na região de Sorocaba. Durante a apresentação, será discutido a descrição do projeto Lean, o VSM do estado atual, as oportunidades de melhorias, o plano de ação, o VSM do estado futuro e os resultados obtidos. Eu vou iniciar a apresentação comentando um pouco sobre a descrição do nosso projeto Lean. O projeto trata do serviço prestado pela transportadora Segura Logística, que é a intermediadora. A Huawei, que é o cliente, ela faz a solicitação dos veículos necessários para a Segura Logística e a Segura ela faz o intermédio e todo o processo de liberação desse veículo, realizando a documentação fiscal rodoviária necessária. Essa documentação ela é realizada através do sistema ESL e segue as etapas de impressão da nota fiscal, envio da ordem de coleta, emissão da CTS, consolidação da carga, manifestação da carga e, por último, a liberação do motorista. O processo ele se inicia com a solicitação de veículos, que é feita pela Huawei, com a emissão da ordem de coleta ou OC, como eles chamam. Essa OC ela é enviada para o armazém, que no caso é a Segura Logística. Em seguida, a Segura ela realiza a coleta dos dados do motorista, que é lançado no próprio sistema da empresa, então ela realiza o contato com eles. E esse contato ela confere a checagem de previsão de chegada e o acompanhamento do deslocamento do motorista até o local da coleta. Após esse passo a passo, é realizada a impressão do roteiro que o motorista irá realizar, a conferência das notas fiscais e a emissão do CTS. Depois dos CTS serem emitidos, é feita a consolidação e a manifestação da carga, onde são adicionados os dados do motorista e os dados do veículo nos documentos. Além disso, são adicionados também os valores do frete que foram negociados durante a contratação. Após o manifesto da carga e o veículo já está carregado, o motorista ele faz a retirada dos documentos e a assinatura dos contratos, e em seguida eles são liberados para seguir com a viagem.
Olá, eu sou a Pamela e vou falar sobre o VSM do estado atual da Segura Logística. O processo ele se inicia através de uma solicitação de e-mail que a Huawei, que é a fornecedora, encaminhava para o departamento de contratação de veículos da Segura Logística. Nesse e-mail ela solicitava, um transporte e mandava a dimensão da carga. Sendo assim, o pessoal da Segura Logística que faz a contratação ia atrás de motorista, para fazer esse embarque e fazer o processo de transporte. Como esse processo leva um tempo, normalmente quase 24 horas, enquanto ele ia atrás do motorista e combinava valor, horário de chegada, a carga, o tamanho da carga, era encaminhado para o pessoal da logística para começar a fazer a impressão dos documentos que seriam precisos. Na parte logística, o processo mesmo iniciava na impressão, onde com essa impressão a gente conseguia entender o que seria transportado e começar a fazer o roteiro do ponto de saída para o ponto de chegada, que seria o cliente final. Logo após da impressão, teríamos que começar a fazer a ordem de coleta e em seguida preparar todos os documentos para fazer a consolidação e a emissão da nota fiscal, até chegar na parte do manifesto. O CTE, ela é como se fosse o espelho da nota fiscal. Quando tinha todos os documentos em mãos, até a parte da consolidação, o funcionário da logística entrava em contato com o motorista que foi contratado para chamar ele até a sala e para conseguir terminar o processo, porque precisaria dos dados fornecidos pelo motorista para começarmos a fazer o manifesto. Só após todo esse processo feito e o manifesto pronto, era possível fazer a liberação do motorista. O maior desafio do estado atual do nosso VSM é que todo esse processo acarreta tempo. E isso atrasa os outros processos, porque teria que terminar todo esse processo de um motorista para começar a fazer o de outro motorista. Então isso acarretava tempo e esse era o nosso maior gargalo. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e eu darei continuidade à nossa apresentação sobre o VSM. Falarei um pouco sobre as oportunidades de melhoria. O tempo de setup entre troca de softwares no computador é repetitivo a todos os veículos. O sequenciamento dos processos pode tornar o setup comum para todas as manifestações, eliminando assim todo o tempo do setup superiores à primeira vez. Alterar o início do carregamento para após o horário das meio-dia, permitindo dessa forma maior eficiência do operador, quando focado somente na emissão de documentação. Realizar primeiras atividades não sujeitas à alteração durante o dia de trabalho, o que permite maior flexibilidade à contratação, troca de motoristas, cancelamentos de cargas e atrasos, por exemplo. O primeiro passo é a padronização e sequenciamento dos processos, para que dessa forma haja redução na quantidade de setups que são necessários para a montagem de documentação de cargas, com o objetivo de reduzir o tempo de operação e otimizar a liberação de motoristas. Segunda etapa: alterar o horário de carregamento para o período da tarde, permitindo que o operador foque nas atividades de documentação durante o período da manhã. Olá, eu sou o João e eu vou falar sobre o VSM do Estado do Futuro. A primeira etapa do processo é realizada quando a Huawei faz a solicitação de veículo através do e-mail. Tendo no e-mail o horário do agendamento e as notas fiscais que compõem o roteiro para ser coletado. Após a recepção desse e-mail pela Segura, que é o LCP, ou seja, o Logistic Supplier, ela tem o dever de fazer a contratação do motorista. Então ela vai pegar esses dados que recebeu no e-mail e adicionar na solicitação de veículo do aplicativo da empresa. E com as notas fiscais que foram recebidas em anexo, vai ser impressa
para termos em mãos o roteiro que vai ser carregado. A partir daqui começam as diferenças entre o estado atual e o VSM do estado futuro. Ao invés de ser impresso um roteiro e já em seguida seguirmos a próxima etapa, serão primeiro impressos todos os roteiros de uma só vez e depois enviado todas as ordens de coletas de uma só vez, de todos os motoristas contratados para o dia. E depois disso serão emitidos também todos os CTS. Então a gente mesclou os 3 processos em um só. Ou seja, na mudança de um processo para o outro aqui, ao invés de termos a quantidade de setups correspondente à quantidade de veículos, vamos ter só um setup para todos os veículos do dia. Então aqui nessa etapa foi possível fazer redução de pelo menos 2 ou 3 setups. Depois de realizada a primeira etapa com todos os motoristas contratados, vamos seguir para a segunda etapa, que vamos passar a efetuar o processo de consolidação e manifestação. O processo de consolidação, assim como os processos de impressão, ordem de coleta e CTS, também serão feitos todos sequencialmente, de todos os veículos contratados. Então, após conferidos todas as documentações até aqui, serão realizadas todas as consolidações dos veículos a coletar no dia. E depois, com a realização de somente mais um setup, será feita a manifestação também de todos os motoristas de uma só vez. Ou seja, será só um setup para 5 carros. É aqui que está a vantagem do VSM do estado futuro. Depois de feita a consolidação e a manifestação de todos os 5 carros, seguimos então para a liberação dos motoristas, que vai começar a ocorrer após o meio-dia. Antigamente, os carros eram agendados também a coleta no período da manhã, a partir das 8 horas. Com o novo processo, a proposta é alterar a coleta para somente após o meio-dia, onde depois de realizado todos os passo a passo anteriores, serão liberados também de uma só vez todos os 5 veículos para seguir viagem. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e eu darei continuidade à nossa apresentação. Agora entrarei na parte dos resultados e dos objetivos. Com a aplicação do projeto Lean, foi possível realizar a liberação dos motoristas com mais agilidade, além de realizar a redução de mão de obra de um operador por atividade, totalizando 5 operadores no início do projeto para 2 pessoas. A documentação passou a ser totalmente emitida somente durante o tempo de carga dos caminhões, reduzindo dessa forma o tempo de espera a 0, permitindo assim que os motoristas sigam viagem diretamente do armazém após o carregamento, sem a necessidade de passar no escritório para efetuar a retirada dos documentos. Redução no estoque de motoristas aguardando o processo pela parte da manhã, devido à fácil previsão de chamada a partir das meio-dia. Com um operador sobressalente, pode-se dedicar o seu tempo a atividades secundárias no escritório, como o arquivamento dos documentos. A redução de setups, uma vez que foi aproveitado o mesmo setup para fazer o processo de vários veículos simultaneamente. No geral, esses resultados proporcionam um menor tempo de espera dos motoristas e maior tempo para deslocamento até o cliente, consequentemente, agilizando as entregas. Essa foi a nossa apresentação no nosso VSM. Esperamos que tenham gostado e qualquer dúvida, ficamos à disposição. Projeto Lean, Equipe 4. Projeto VSM em uma fábrica de salgadinhos. Os integrantes do time são Ícaro de Souza Nunes, Micael Moreira Garcia, Jefferson Garcia Couto, Rafael Fernandes Cavalieri e Rafael Maia. Descrição do projeto Lean. O processo escolhido
foi o de fabricação de salgadinhos extrusados à base de farinha de milho por uma grande produtora do ramo. A demanda do cliente, que são os centros de distribuição da própria empresa, é de 30 mil caixas de salgadinhos extrusados, com 6 dias sequenciais de produção, gerando 5 lotes ao todo para suprir a demanda, totalizando 62.944,800 kg, divididos entre salgadinhos de 22, 45 e 140 gramas. A fábrica funciona com 3 turnos por dia, possuindo intervalos de 20 minutos a cada turno para reabastecimento dos ingredientes no misturador e na etapa de aromatização. O carregamento semanal de 48 bags de 1,2 t de farinha de milho chega e permanece em um estoque inicial por 5 dias, e o controle da produção lança a programação semanal para os seus 5 processos produtivos: misturador, extrusora, forno, aromatização e empacotamento, e uma programação de pedidos diária para expedição. Ao lado, a representação da visão geral da linha. Processo produtivo e expedição. São 6 etapas: misturador, extrusora, forno, aromatização, empacotamento e expedição. Ao lado, a representação em imagem do processo produtivo. Primeira etapa, misturador. Após o abastecimento dos bags de 1,2 t, cada nos silos que comportam a farinha de milho por meio do sistema de talha, nessa etapa são acrescentados alguns ingredientes, que farão parte do salgadinho, mas de forma manual, em 2 misturadores com capacidade de 300 kg cada um, recebendo a farinha de milho e os demais ingredientes, água e sal, entre outros, cada um com uma quantidade em percentual. Aqui cada turno tem-se uma pausa de 20 minutos em média para reabastecer os misturadores, e o tempo de chega, a forma exata para a continuação do processo. Segunda etapa, extrusora. Aqui é onde o salgadinho ganha seu formato e textura, já misturado com os acréscimos dos outros ingredientes para prosseguir para as próximas etapas. Nele ocorre o colorimento, com outro ingrediente para isso, e o corte com os tamanhos corretos. Terceira etapa, forno. Os salgadinhos passam por uma etapa de aquecimento e temperatura, entre 130 e 160 graus, para serem assados, isso é, deixando-os às condições próximas do produto final. Bom, na quarta etapa do fluxo de produção, a de aromatização, o produto agora já aquecido passa por uma calha vibratória. Os pedaços do produto, como são chamados, passam por uma mesclagem, e também novos ingredientes como óleo de soja e de girassol são adicionados. O produto acaba ficando com o gosto e o cheiro final e eles estão prontos para serem empacotados. Agora, na penúltima etapa, o empacotamento, os salgadinhos já finalizados passam por uma esteira chamada de fastback, que distribui as balanças que dosam a quantidade exata para cada uma das embalagens pré-determinadas, como a gente já disse anteriormente. O salgadinho cai em seguida na EA, que é a máquina que faz a embalagem primária, formando os pacotes de salgadinho propriamente ditos. Depois disso, os pacotes caem em uma outra esteira, onde um funcionário da empresa retira esses pacotes e começa a montagem de uma embalagem secundária, que posteriormente vai ser encaminhada para o local de montagem de pallets. A sexta e última etapa do processo produtivo é o da expedição, que é realizada por um misto de funcionários próprios da empresa e por funcionários terceirizados de uma empresa de logística. Ela é dividida em 3 etapas. Na primeira, os funcionários terceirizados montam os pallets com as embalagens secundárias, conforme elas vão ficando prontas. Na segunda, um funcionário da própria fábrica aponta no sistema a etiqueta ou a identificação de cada pallet montado e movimenta para a área de carregamento com a quantidade certa do pedido, onde eles ficarão aguardando a terceira etapa. A terceira etapa é onde um funcionário terceirizado coloca os pallets, com o uso de uma paleteira, em um veículo encontrado na doca da empresa, que leva o pedido para os clientes, os centros de distribuição da própria fábrica, geralmente uma vez por turno. Bom, aqui nós temos uma representação do que viemos falando anteriormente através do mapa do VSM atual. A gente vê que começa aqui com os pedidos que vêm semanalmente dos centros de distribuição, os clientes, para o controle da produção. Os
pedidos são compostos por embalagens de 45 gramas, que representam 73% do pedido, 140 gramas, que representam 20% do pedido, e 22 gramas, que representam aproximadamente 7% do pedido. Em seguida, o controle da produção faz o pedido semanal para o fornecedor e a programação semanal para cada um dos processos. O fornecedor manda as 48 bags de farinha de milho semanalmente, e elas ficam em estoque inicial por 5 dias até passar pelas operações de misturador, extrusora, forno, aromatização, empacotamento e finalmente expedição. Importante frisar que os intervalos da empresa durante os 3 turnos são feitos de maneira de que há sempre funcionários operando as máquinas, eles vão se alternando. Nota-se a presença de estoques intermediários entre cada um dos processos, a disponibilidade de apenas 85% na etapa de empacotamento e aproximadamente 5% de perda nessa etapa relacionada a pausas e problemas na máquina de EA. A gente vai comentar mais sobre isso nos resultados. Contamos com lead time de 6 dias, 2 minutos e 33 segundos e tempo de processamento de 208 segundos. O principal gargalo no processo de fabricação dos salgadinhos extrusados, ele se dá na etapa do empacotamento. Por quê? Porque as máquinas EAs, existentes, elas sofrem consideráveis paradas, devido a problemas durante a execução do processo. Esse processo de empacotar os salgadinhos quando eles saem da balança. Algumas máquinas da EA, que são as máquinas de empacotar, principalmente as primeiras, que recebem o maior fluxo, a maior quantidade de salgadinhos, nela, os roletes aonde acoplam os filmes que irão gerar os pacotes, eles podem acabar saindo do posicionamento correto, das fotocélulas, e nisto acabar ocasionando alguns problemas, como por exemplo, a não soldagem correta dos pacotes, formados, e a dosagem correta dos mesmos. Isso são problemas, problemas como esse motivam as paradas das máquinas pelos empacotadores, e acabam apertando o botão de parada. Porque o operador responsável pelo monitoramento das ordens de todas as máquinas, quando um problema surge, ele imediatamente tem que executar algo a fim de manter o fluxo. Devido a essas paradas que já existem nas últimas posições em linha, 2 máquinas EA posicionadas como stand-by, elas ficam justamente para entrar em ação quando as anteriores pararem por alguma razão. Ou seja, elas ajudam o processo de empacotamento a manter o fluxo correto, e assim minimizar o impacto do acúmulo de salgadinhos a um ponto onde não tem saída para alguma EA. E isso é uma forma de evitar gargalos, mas as duas já não são o suficiente, pois devido ao tempo de utilização de todas as EAs, por mais que se faça as manutenções periódicas e preventivas delas, elas ainda esgotam ao longo do processo. É inevitável as pausas. Por isso, a quantidade delas é ocasionalmente insuficiente para manter um bom fluxo sem gerar gargalos. Outro ponto a ressaltar são no retorno dos salgadinhos na etapa de empacotamento. Mas antes, na esteira para serem despejadas das balanças, ocorre o seguinte: quando todas as máquinas já estiverem em ação, caso houver alguma interrupção no processo, algum problema por alguma parada de alguma máquina, todos os salgadinhos que ele vem do fluxo da esteira, eles precisam ser desviados para alguma estação onde constitui o conjunto de balanças, como também a própria máquina de empacotamento e etc. E se isso não acontecer, o fluxo sai para uma via de escape, que ela é chamada de retorno, para assim evitar todo o acúmulo de salgadinhos na esteira e nas balanças principais. E esse grande acúmulo, ele é desviado por uma caneleta, em que o colaborador ele tem que apertar um botão vermelho de parada da sua máquina, e sendo essa a última entre todas as máquinas, em todas as stand-by, e ela vai se mover a um local onde ele coleta todo o acúmulo de salgadinhos retornados. Isso ele vai fazer com plásticos de lixo por uma grande quantidade de tempo, até que o retorno acabe de vez. E logo isso seria mais um motivo para gerar uma parada e impactar em toda a produtividade. Essa etapa de empacotamento, ela conta com a maior quantidade de funcionários, no total 23, mas ela opera somente com 85% de disponibilidade, justamente pelos motivos de paradas e de problemas que ocorrem. Plano de ação para as oportunidades identificadas. 1. Ação.
Substituição de máquinas de empacotar. Para que o processo produtivo de empacotamento pare de comprometer a fluidez da linha de produção como um todo, a primeira ação a ser tomada é substituir as máquinas antigas e menos eficientes por modelos novos. Apesar do investimento ser elevado, acreditamos que os ganhos com o aumento de produção compensariam a aquisição ao pensarmos no médio a longo prazo. Como observa a figura, a máquina EA mais moderna. 2. Ação. Aquisição de mais maquinário. A aquisição de mais maquinário, conjunto de duas balanças e mais duas EAs, surgem como uma alternativa para a melhoria no processo de empacotamento para impedir a formação de gargalos nessa etapa, visto que a sua incapacidade de acompanhar o ritmo de produção dos processos anteriores é motivado da formação de estoques intermediários. Além disso, a contratação de mais funcionários para atuarem nas novas máquinas. 3. Ação e aquisição de caixas de pallet. No retorno, a aquisição de pelo menos 2 recipientes com a maior capacidade são viáveis. Um funcionário pode deixar ali no local coletado os salgadinhos retornados, que saem do fluxo, e o mesmo volta à sua tarefa na máquina de empacotar. Assim, ele mantém o maior tempo na máquina, diminuindo a necessidade de ficar maior quantidade de tempo na coleta dos retornáveis. Para todos esses planos de ação ser executável, teria também que fazer a adaptação no layout da etapa de empacotamento e expedição, ou seja, nos tamanhos das esteiras Fastback, que carrega os salgadinhos a serem distribuídos no conjunto de balanças EA, pois a ideia é de 2 novas posições de equipamento na disposição do esboço, como também na esteira onde as caixas são depositadas para o fluxo etapa de expedição. Após as listas de oportunidades e o plano de ação levantado, foi possível desenhar um novo VSM no futuro, para melhoria no processo no intuito de eliminar a principal fonte de problemas, o gargalo que tem como efeito os estoques intermediários e subsequentes perdas do produto. Com o novo VSM é possível visualizar que os estoques intermediários foram eliminados entre as etapas do processo produtivo, zerando o tempo de estoque desde o misturador até a etapa de empacotamento, e possibilitando um processo contínuo. Em vermelho destaca-se o acréscimo de 4 novos funcionários no processo de empacotamento, já que antes eram de 23, passando agora para 27. A disponibilidade passou a 100%, justamente pela aquisição de novos maquinários, que proporcionaram maior desempenho na funcionalidade do processo de empacotamento. Pois com as máquinas de empacotar, mais modernas na sua execução, tende a aproveitar melhor o recurso com impacto na produtividade, evitando inúmeras paradas pelo funcionário ao longo de sua jornada. Note-se o tempo tátil de 17 segundos de envio de uma caixa para expedição. Destacamos 6 resultados para o projeto Lean de salgadinhos extrusados. O primeiro trouxe a eliminação de gargalos no fluxo de empacotamento, em que, através da troca de maquinário antigo por um mais moderno, deixou a etapa de empacotamento a funcionar de maneira mais fluida e eficiente. No segundo, destacamos que o processo passa agora a fluir de maneira contínua. Isso foi possível com a eliminação dos estoques intermediários. O terceiro ponto tem impacto devido à aquisição de 2 novas caixas de pallets para serem utilizadas no retorno. O recipiente tem maior capacidade e elimina, portanto, a quantidade em que o empacotador se desloca para a área de retorno. Isso corrobora para evitar menos paralisações e, consequentemente, maior produtividade dele. No quarto, destaca-se a disponibilidade da etapa de empacotamento, com um maquinário melhor em toda a distribuição. Isto possibilita o atingir de 100%. O quinto, devido à aquisição de máquinas mais modernas e subsequente eliminação das paradas de produção, faz com que não aconteçam as perdas de aproximadamente 5%,
que ocorria quando o salgadinho iam para uma área de escape ao paralisar o processo. E por último, a redução do lead time, em que no VSM atual era de 6 dias, 2 minutos e 33 segundos, por causa dos tempos de estoques intermediários, passa agora a aproximadamente 6 dias no VCM futuro, pois eliminou-se 20% do tempo. Olá, tudo bem? O presente projeto VSM se tratará de uma fábrica de potes plásticos. Nós somos o grupo 5 e o grupo é composto pela Camerlin e por mim, Pedro Augusto. Para dar início à apresentação, iremos fazer uma breve descrição do projeto. O principal cliente da nossa fábrica de potes é o Carrefour. Ele possui uma necessidade semanal de 40 lotes ou 2.400 potes, sendo que cada lote possui 60 potes. Essa programação é enviada semanalmente para o PCP da fábrica de potes plásticos. O carregamento de polímeros chega todo de uma só vez na empresa. O carregamento é referente aos 40 lotes que são a necessidade do Carrefour. Esse lote, ao todo, fica parado lá por 5 dias. Logo após, ele é encaminhado para o primeiro processo, que é o de injeção no molde. Ele tem um tempo de ciclo de 1 hora, o tempo de troca de 0 segundos e trabalha apenas em um turno, e necessita só de um operador. Na saída desse processo, é gerado um estoque intermediário de 8 lotes, que é referente à produção do dia inteiro de trabalho dessa injeção. Logo após, o produto é encaminhado para a inspeção de qualidade. Esse processo pega os 8 lotes que ficaram de estoque intermediário do processo anterior, submete a uma inspeção de qualidade que tem um tempo de ciclo de 3 horas, possui tempo de troca de 0 segundos e opera em apenas um turno também. Na saída, é gerado o estoque intermediário referente ao dia de produção do processo de injeção e molde com 8 lotes. O terceiro processo é o de etiquetagem manual. Quando o processo anterior termina a inspeção de qualidade, inicia-se a etiquetagem manual, que possui um tempo de ciclo de 2 horas, um tempo de troca de 0 segundos e opera em um único turno, com 2 funcionários. Gera um estoque intermediário de 8 lotes. O quarto processo tem o nome de lote no pote. Esse é um processo manual, onde os lotes são identificados através das etiquetas. Esse processo possui um tempo de ciclo de 1 hora e 30 minutos, no tempo de troca de 0 segundos e opera em um único turno com um operador. Gera um estoque intermediário de 8 lotes. O quinto processo é o de embalagem. Todos os potes plásticos recebem suas embalagens e esse processo possui um tempo de ciclo de 30 minutos, um tempo de troca de 0 segundos e opera apenas em um turno com um único operador. Gera um estoque final de 40 lotes, que é referente à necessidade do Carrefour. O estoque final é acumulado durante os 5 dias, somando 40 lotes semanais de produção, e no último dia o caminhão do cliente Carrefour realiza a coleta do material. O lead time do processo é de 11 dias, 6 horas e 30 minutos, e o TAV é igual a 8 horas. Observando o ESM do estado atual, identificamos 3 oportunidades de melhoria. Uma inspeção automática, onde quando os potes saírem da injeção no molde, eles não mais aguardariam para ser encaminhados para o segundo processo. Eles seriam feitos logo em sequência por uma máquina de inspeção automática. Dessa forma, não seria necessário um funcionário para fazer essa inspeção. Elas seriam feitas sozinhas, liberando um funcionário e tornando o processo mais ágil, eliminando também o estoque intermediário. A inserção de uma máquina de etiquetagem. O processo de etiquetagem manual é muito antiquado e lento, e utiliza 2 funcionários. Com a inserção de uma máquina de etiquetagem, ela teria apenas um operador, liberando outro funcionário para executar alguma outra atividade que possa agregar mais valor na cadeia de suprimentos. Ela também deixaria de ter a necessidade de um estoque intermediário e tornaria o processo mais eficiente e rápido. Unir a etiqueta do lote e a etiqueta do pote. Dessa forma,
poderia ser eliminado o processo de lote no pote. Tendo as duas etiquetas unidas, a mesma máquina poderia executar os dois processos, tornando o processo mais ágil e diminuindo o lead time da fábrica. Ambas as três melhorias excluem a necessidade de um estoque intermediário, tornando o tempo menor, economizando espaço, tornando a fábrica mais flexível e mais ágil. Como vocês podem ver no nosso VSM do estado futuro, as melhorias já foram implementadas. Os polímeros chegariam aos 40 lotes e entrariam na injeção no molde. O processo da injeção no molde não mudou, continua o mesmo, com o tempo de ciclo de 1 hora. Esses potes, depois de prontos, sairiam da injeção e iriam diretamente para a inspeção de qualidade automática. Essa inspeção ficou com um tempo de ciclo de 1 hora, então caiu bastante. E saindo da inspeção, os potes iriam para a etiquetagem e lote automáticos. Esse processo antes era feito por 2 máquinas diferentes, agora é apenas uma e apenas uma etiqueta. Antes também eram 2. Isso reduziu muito o tempo da produção, que também caiu para 1 hora. Saindo da etiquetagem, os potes vão para a embalagem, que tem um tempo de ciclo de 30 minutos. E nenhum desses processos possui mais o estoque intermediário. Então, entra os 40 lotes e saem os 40 lotes, que vão diretamente para o nosso cliente, o Carrefour. O lead time agora é de 10 dias e o TAV de 3 horas e 30 minutos. Resultados obtidos. Bom, os resultados estão de acordo com o previsto, porque após implementar as mudanças, as melhorias no caso, identificamos 3 principais vantagens, sendo elas a eliminação de estoques intermediários, que dessa forma o processo ganhou em agilidade, flexibilidade, organização e também na redução de custos com a manutenção desses estoques e a redução no risco de perdas no processo. Na redução de operários necessários, no caso das melhorias implementadas, elas resultaram na liberação de 2 colaboradores, que poderão atuar em outra área da empresa, onde eles possam agregar mais valor ao processo através de atividades de apoio. E na redução nos tempos, que ao final o processo se tornou mais rápido, aumentando principalmente a capacidade produtiva da fábrica de potes. Dessa forma, ela está preparada para um eventual aumento na demanda. E esse foi o nosso projeto de PIM. Gostaríamos de agradecer ao professor Gustavo por ter nos auxiliado durante esse processo. Muito obrigada a todos. Olá, meu nome é David e eu irei falar um pouco sobre o projeto da aula de PIN 6 da FATEC Sorocaba, ministrada pelo professor Gustavo. Projeto relacionado ao mapeamento do fluxo de valor. Meu grupo conta com os seguintes participantes: David Sá, Luane Lonczai, Beatriz Duarte, Franciele Félix e Pedro Henrique. Nossa empresa é a Max Temper, criada há 18 anos, atuando no ramo de vidros temperados e laminados. Nossa frota é 100% própria e conta com mais de 40 veículos, entre carretas, caminhões e veículos leves. Atualmente, contamos com um dos maiores fornos da América Latina, com dimensões para vidros de até 6.000
por 3.210 milímetros, nos possibilitando atender às mais diversas demandas do mercado. Produzimos cerca de 120 mil metros quadrados de vidros por mês. Nossa empresa investe constantemente em tecnologias, gerando mais segurança, produtividade, eficiência e flexibilidade. Atualmente, contamos com 350 colaboradores. Olá, meu nome é Franciele e eu irei explicar um pouco sobre o VSM do estado atual da nossa empresa. Bom, tudo começa no cliente. O cliente realiza um pedido, pode ser através da web ou através de um vendedor presencial. Esse vendedor, ele passa o pedido para o PCP através do sistema que nós utilizamos e o PCP realiza a compra desses materiais e também faz a programação desses pedidos 3 vezes ao dia. Quando o fornecedor recebe o nosso pedido, ele realiza a nossa entrega 2 vezes por semana. E esse material que chega pra gente fica no estoque mais ou menos durante um dia. Posteriormente, esse material ele é mandado para o corte e todas as peças que vão para o corte, elas são projetadas para otimizar o máximo possível da chapa. No corte, é preciso 3 funcionários e fica mais ou menos 600 segundos para realizar o corte do material. Posteriormente, esse material fica no estoque durante 12 horas, mais ou menos, e então ele é enviado para lapidação. Na lapidação, 2 funcionários são responsáveis e é necessário 400 segundos para completar a função. Posteriormente, ele é passado para o estoque novamente e lá ele fica durante 12 horas. Então, ele é enviado para a marcação, depois para a furação, para a escariação e então para a lavação e inspeção. Entre esses processos, não possui um estoque, pois eles são feitos um após o outro. Porém, depois da lavação e da inspeção, tem mais um estoque antes de ir para o forno. Então, as peças são enviadas para o forno. No forno é preciso 9 funcionários, 4 na entrada e 5 na saída. E as peças ficam lá durante 600 segundos. Então, elas são enviadas para a expedição e podem ficar no estoque até um dia. E da expedição, elas são enviadas para o cliente. Toda a entrega da empresa é feita diariamente, porém tem um planejamento de rotas, onde pode acontecer entregas para cada cliente apenas 2 vezes na semana. Olá, aqui é a Beatriz e eu irei falar um pouquinho sobre as oportunidades de melhoria da empresa Tempermax, especializadas em vidro. A primeira delas é a furação deslocada ou incorreta. Recebemos inúmeras reclamações por conta de peças que são entregues com furação errada, por serem manuais. Isso acontece pois o processo de produção de peça envolve muita mão de obra humana. A marcação, furação e escariação são feitos manualmente, gerando mais erros. Então, o refugo delas e o desenvolvimento no processo final, às vezes não acaba saindo perfeito. A segunda oportunidade de melhoria é o layout confuso, com a má distribuição de máquinas e de cavaletes, pelo percurso, pelo trajeto em que os trabalhadores passam. Os processos não são conectados de forma correta e eles estão dispostos dentro da fábrica. Também os cavaletes ficam distribuídos de maneira incorreta.
atrapalhando a identificação de cada máquina. Além disso, são colocadas no lugar errado. A movimentação de pessoas e a movimentação dos outros cavaletes dificultam o espaço disponível no local. O layout atual, os cavaletes ficam muito próximos e desorganizados, causando atrito entre eles, os profissionais, e consequentemente quebrando muitas peças. O terceiro ponto de melhoria que identificamos foi o extravio das peças. Muitas delas são extraviadas dentro da fábrica, pois não são encaminhadas diretamente para o seu cavalete ideal dentro da expedição, então essas peças não são entregues nos lugares corretos e os clientes solicitam reposições dessas peças ou identificando erro entre elas. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar um pouco sobre as possíveis soluções. Um dos problemas encontrados é uma quantidade significativa de furação deslocada e incorreta. E isso acontece pois o processo de produção envolve muita mão de obra humana. A solução encontrada para esse contratempo é a utilização de máquinas automatizadas como a AlphaJet 2500 Eternity. Ela realiza a marcação, furação e escariação de peças com espessuras de até 19 mm. Essa máquina ela também tem a capacidade de produzir 2 peças ao mesmo tempo, e tudo é feito através de um comando pelo computador, sendo necessário apenas um operador. Outra diversidade encontrada é o layout confuso e mal distribuído das máquinas e cavaletes. Geralmente, esses processos eles não são conectados por conta da forma em que eles estão dispostos na fábrica. E a solução disso seria um layout organizado em formato de U, e o desenho seria mais intuitivo para o entendimento dos funcionários. Isso iria otimizar o tempo dos processos e o espaço utilizado, tornando a movimentação e identificação dos cavaletes mais simples. E por último, o extravio de peças, que muitas das vezes se perdem dentro da fábrica depois que são encaminhadas para o cavalete de expedição. Então, essas peças elas não são entregues ou são entregues em lugares diferentes e os clientes solicitam reposição. A solução encontrada para esse problema seria um sistema capaz de cruzar informações. Então, a gente poderia realizar a bipagem dos materiais e a bipagem dos cavaletes para saber onde essas peças estão localizadas. E funcionaria da seguinte maneira. Quando o operador retirar a peça do forno e colocar no cavalete, ele irá bipar a peça, e se a peça for solicitada posteriormente, conseguiríamos ver o histórico de onde ela passou e onde ela está no momento. Para isso, será necessário o treinamento dos funcionários e a aquisição de mais coletores de dados. Falando um pouco sobre o nosso mapa do estado futuro, nosso processo começa no cliente, onde o mesmo realiza o pedido tanto via web como presencial, sendo encaminhada para vendas, passando por PCP até a realização do pedido de compra. Após o material ser entregue a nós, ele fica cerca de um dia no estoque, indo para o corte e voltando novamente ao estoque, ficando cerca de 12 horas, e indo para a lapidação. Atualmente, modificamos o processo, ligando marcação, lapidação e escariação num único processo, utilizando somente um funcionário, não sendo mais necessário ter um estoque parado antes da marcação. Olá, meu nome é Luana e eu vou comentar um pouco sobre os resultados que foram obtidos após a realização do nosso trabalho. Bom, após o grupo realizar o mapeamento do fluxo de valor, foi possível identificar diversos pontos e o quanto a empresa precisava de melhorias. Então, fizemos o mapeamento do fluxo de valor do estado futuro, e através dele nós conseguimos pensar em soluções que nos dariam prováveis resultados positivos. A primeira solução encontrada, de fato, ocasionou em diversas melhorias, e essa solução se trata da automatização, que vai tornar o processo mais ágil. Assim, as peças não precisarão ficar no estoque e sairão da lapidação direto para a marcação. Assim, nós conseguimos unificar 3 longos processos em apenas um, e com isso também reduzimos a quantidade de funcionários de 3 para 1, sendo que esse único funcionário não irá entrar em contato direto com o material. Ele será responsável apenas por cuidar do controle da manutenção da máquina, reduzindo a quantidade de erros e, consequentemente, a quantidade de refugos. Na segunda solução, nós pensamos em um layout mais intuitivo, porque o da empresa
era um pouco confuso e incoerente. E com o novo layout desenvolvido, ficou mais simples a identificação de cada processo da fábrica. A movimentação dos materiais também foi otimizada e o número de quebras diminuiu, porque as peças passaram a ser movimentadas somente para o que de fato era necessário. E na última solução, nós tivemos como resultado uma maior organização, as peças passaram a receber mais atenção e o número de extravios diminuiu, demonstrando resultados muito satisfatórios. Portanto, esse foi o nosso projeto e nós agradecemos muito pela atenção. Obrigada!